Está começando mais um episódio do Numispod. Eu sou o Edson Júnior, sou comerciante e colecionador. Compro, vendo e avalio moedas, cédulas, medalhas e coleções. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Numispod. E para esse episódio do Numispod, eu estou aqui com um convidado muito especial. O nome dele é Sérgio. O Sérgio, ele é jornalista, escritor, numismata e colecionador de artes. Sérgio, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Numispod e pode se apresentar para o pessoal. Eu que agradeço, Edson Júnior, o seu trabalho é fantástico de jogar a luz sobre esse meio maravilhoso que é o meio do colecionismo. Então, primeiramente, agradecer imensamente pelo convite, dar um alô para todo mundo que está nos assistindo aí no YouTube. Siga o Edson Júnior, viu? Porque o rapaz é um prodígio aí no meio da numismática e do colecionismo. Eu sou o Sérgio Sanders, sou jornalista, também sou escritor. Estou sempre no meio dos livros, desde os 8 anos de idade, sabe, Edson? Uhum. O primeiro item da minha coleção foi uma revistinha em quadrinho, que eu comecei a colecionar lá, os Super Amigos. Então, desde o princípio, me chamou muito a atenção o mundo dos colecionadores, porque colecionar é escolher um objeto que tem uma significância para você. E aí você vai agregando vários objetos similares. Então, desde o princípio, eu comecei a colecionar revistas em quadrinhos e logo em seguida passei para a numismática, através dos meus avós de origem italiana, né? E aí nunca mais parei. Desde os 8 anos que eu sou numismata, já vai inteirar 40 anos de numismática, estudando isso todos os dias. Eu faço isso por prazer, por um hobby e porque me agrega muito, sabe? Você pega, às vezes, um item, um selo, uma cédula, qualquer item que seja, você vai querer investigar da onde que ele veio. Verdade. E aí você pega aquele objeto, Edson, e se transporta daqui para o mercado lá em Istambul, na Turquia, onde eles estão bebendo chá nesse momento, porque aquele item que está na sua mão veio de lá. Então é como se fosse, ao mesmo tempo, uma máquina do tempo que você volta no passado e, ao mesmo tempo, um item geográfico que pertence a uma determinada cultura. Então, colecionar é gostoso demais, viu, Edson? Verdade. E ao longo desse tempo, dessa jornada sua, você chegou a virar comerciante ou você sempre foi colecionador e estudador do tema, do mercado? Olha, Edson, eu acho que o comerciante é aquela pessoa que tem um CNPJ, que se dedica a pegar um material, de que qualquer que ele seja, né, um vinho, um objeto, uma lingerie, uma roupa, para vender, para objetivar o comércio. No meio da numismática, no meio dos colecionadores, existe uma permuta ou uma compra e venda informal, na qual você pega um item seu que não tenha tanta significância, às vezes você vende para um outro comerciante, para um outro colecionador, por um determinado valor, só para você apurar um valor financeiro na qual você vai usar aquele valor para investir em outro objeto. Então, aquele valor ele não é para objetivar lucro. Muitas vezes eu fiz isso, eu peguei e vendi para um outro colecionador um objeto da minha coleção que não tinha tanta significância, e aí peguei aquele mesmo valorzinho que a pessoa me passou e investi em outra coleção. Então eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu ainda com uns 10, 12 anos, eu vendi uma coleção que eu tinha das tampinhas de garrafa Pingola. A tampinha de garrafa Pingola, quem se lembra, ela trazia os personagens da Disney. E eu com 10 anos eu vendi para um outro rapaz lá da minha cidade, né, que era um pouquinho mais velho que ele deveria ter uns 15 anos. Aí ele me deu lá 200 cruzeiros. Aí com aqueles 200 cruzeiros eu consegui comprar a coleção completa do Superboy, que eu tenho até hoje na minha coleção. Então são as 22 revistinhas que traz o Superboy. Então eu peguei as tampinhas e usei como um ativo para pegar aquele valor e comprar as revistinhas que eu tanto sonhava e que estão na minha coleção até hoje, as capas maravilhosas do Superboy. Top. Então nunca foi mais o seu intuito comercializar. O seu intuito foi mais focar em colecionar, em estudar o tema. Você sempre gostou para você e para você entender
o que esse objeto traz de história por trás, né? Então a comercialização para você nunca foi primeiro e nem segundo plano, né? Às vezes oportunidade de troca, como você comentou, né? É isso mesmo? Exatamente. A significância que tem um objeto, Edson, ela é muito maior do que o valor que a gente atribui a ela monetário. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um livro que eu comprei recentemente. Esse foi o último item que eu comprei para a minha coleção. Tem mais ou menos uns 15 dias. Ele é um livro de poesias, capa dura de madrepérola, com a lombada de madrepérola azul, feito mais ou menos nos anos 20, com todo um estilo arte nouveau. Ele é um livro de poesias, no qual eu estou lendo. Sabe quanto que custou esse livro num sebo? R$5. Então, será que se eu mandasse fabricar um livro como esse, quanto eu não gastaria para fazer esse material de madrepérola para ser uma primeira edição lá dos anos 20? Então, veja que o valor atribuído a ele de R$5, muitas vezes pode ser um valor irrisório perante o mercado. Mas foi o valor que o comerciante atribuiu a esse objeto, e hoje em dia ele está na minha coleção. Será que eu abriria a mão dele por R$50, por 100, por 200? Hoje em dia eu falo que não, porque as poesias aqui contidas alegram o meu coração. Então, assim, o valor da coleção é exatamente isso, a alegria que ele pode te proporcionar. Porque nós, Edson, a gente não é dono de nada nesse mundo. Verdade. Nós somos zeladores dos objetos que chegaram até nós. Então, por exemplo, um objeto que já foi do seu avô, passou para o seu pai, hoje ele é seu. Talvez seja do seu filho, do seu neto. Então, quando a gente estiver nesse planeta Terra, nesse pequeno planeta azul, a gente tem que ser zelador desses objetos, cuidar deles da melhor maneira possível para que eles se perpetuem para o futuro e também que a gente tenha o maior prazer de estar em contato com as coleções. O que eu vejo de colecionador que mantém os álbuns fechados, guardado no armário, numa gaveta, eu falo para todo mundo, tira o seu livro de moedas, o seu livro de selos, o seu livro de cartões, que você comprou uns cartões de telefone esses dias, não foi, Edson? Foi. Pega seu livro e vai lá para a praça, senta lá debaixo da pitangueira, fica vendo, mostra para alguém, senta do lado de uma pessoa mais idosa e vai mostrando, perguntando para ela se ela já usou aquela moeda. Esses dias mesmo, no encontro de colecionadores que teve aqui em Belo Horizonte, o encontro da Luísa Capelli. Sigam a Luísa Capelli aí no Instagram, viu? Uma grande comerciante aqui de Belo Horizonte que organiza um excelente encontro. Eu tive a oportunidade, Edson, de sentar do lado de um colecionador que tem mais de 100 anos de idade. E aí eu peguei... Mais de 100 anos de idade. Aí estávamos na mesa do Irley, que é um outro colecionador grande aqui de Belo Horizonte, e aí o Irley estava com umas cédulas de conto de réis na mesa dele. Aí eu peguei uma cédula de conto de réis, 200 contos de réis, e mostrei para esse colecionador e perguntei para ele assim, o senhor já chegou a usar esse dinheiro na sua infância? Aquilo veio uma memória na cabeça dele de quando ele era garoto, que ele morava lá no sítio com o vô dele. E ele falou, já usei, Sérgio. Em 1931, o meu vô me deu exatamente essa cédula de 200 cruzeiros com Afonso Pena, 200 contos de réis com Afonso Pena, e me mandou no armazém para eu fazer compras, secos e molhados. Eu comprei um tanto de item para o meu vô, através dessa cédula, que na época tinha um valor maior do que $1, tinha um valor de $1,4. Então, uma cédula de 200 contos de réis, 1931, tinha um valor maior do que $200. Então, o rapazinho de 8 anos saiu para fazer compra em 1931 com mais ou menos R$1.800, foi lá, comprou e teve toda essa relação com essa peça. E hoje em dia ele tem a peça na coleção dele para recordar desse momento dele com o vô dele e tudo mais, né? Olha que maravilha. É bacana demais. E vamos supor, esse que é o bacana, né, das coleções, você trocar ideias, trocar experiência, como acontece nos eventos, igual tem o projeto, né, Colecionador Mirim, que acontece, já ouviu falar do Colecionador Mirim? Já ouvi falar, sim, acho um projeto maravilhoso. O que acontece? Nós que estamos aqui com 40 anos, 30, 40 anos, a gente já teve uma longa jornada dentro do mundo das coleções. Eu comecei com 8 anos, vai inteirar 40 anos quase de coleção. Não gosto nem de falar muito da minha idade, viu, gente? Mas eu sou mais jovem do que eu aparento. Mas o que acontece? Nós agora estamos com a bola.
essa bola a gente tem que passar para as novas gerações. O colecionador mirim nada mais é que eu sentar aqui numa mesa com uma criança de 5, 6, 7, 8 anos e mostrar para ele a riqueza que existe, por exemplo, no mundo dos selos. Então, o selo ele é usado, por exemplo, nos Estados Unidos como um item didático. Todo mundo que entra no pré-escolar nos Estados Unidos ganha um álbum de selos do Estado americano. O Estado americano vai te dar um álbum de selos que vai custar lá $10. Por quê? Porque ele sabe que tem uma cultura embarcada naquele selo enorme, que você vai pegar aquele selo, vai analisar, vai ver quem é George Washington, o que é o Capitólio, aonde que fica a sede do município onde você mora, vai aprender sobre a fauna, a flora. Então eles usam como um item didático. E nós aqui dos clubes de colecionadores, inclusive temos um clube aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que se reúne lá no Minas Casa, todos convidados, a gente pega esse material e instrui as crianças através do colecionador mirim. Então é um projeto fantástico de formação de novas pessoas que vão ser herdeiros das nossas coleções. Que um dia, infelizmente, nós não estaremos mais aqui, e quanto mais gente culta a gente tiver, melhor a gente vai zelar pelas nossas coleções no futuro. Isso é verdade, porque na geração de hoje em dia, com a tecnologia, então são coisas que atraem muito mais os jovens, as crianças. Então você vai mostrar uma cédula para uma criança, às vezes não tem aquele mesmo êxito para ela. Ela prefere um videogame, um joguinho. Então com a tecnologia ficou um pouquinho mais difícil incentivar essas crianças também, né? Mas vai de cada pai. Se o pai tiver o hábito de desde pequeno mostrar que as coisas físicas mais apalpáveis, elas também fazem sentido, a tecnologia também faz sentido, né? O avanço e tudo. Mas se não tiver um incentivo em casa, aos poucos a criança com certeza vai virar mais pro meio da tecnologia, né? Exatamente, são vários papéis que a gente representa na sociedade. Então, por exemplo, o primeiro papel é o papel formador da família. Falando aí para os pais, para as mães, para os avós, crianças que moram com avós, com tias. Não negligencie. Você que é o adulto da casa, você é o responsável pela formação intelectual daquela criança. Então, dê um livro de presente de vez em quando, um livro de desenho, apresente algum item de coleção para aquela criança que ela vai querer colecionar. É natural do ser humano, Edson, desde a época da pré-história, a gente colecionar objetos. Então, por exemplo, na pré-história, às vezes uma ponta de lança, de flecha que estava sendo fabricada ali quebrou, o menino ia lá e pegava e montava a coleção dele de pontas de lança. Então a gente tem, por exemplo, recentemente foi inaugurado o novo Museu Egípcio, lá na cidade do Cairo, fantástico, quem puder ir ao Cairo conhecer o novo Museu Egípcio, tem uma ala dedicada às crianças egípcias, e lá mostra que a criança egípcia tinha bolinha de gude, que já é um item de coleção. Eu mesmo tenho bolinha de gude na minha coleção, e bolinhas de gude que vieram do mundo inteiro, bolinhas de gude que vieram da Itália, da Espanha, da África, cada uma delas com uma significância. Então, se a gente pensar no Antigo Egito, a gente está falando de 5.000 anos atrás, já tinha uma criança que colecionava bolinha de gude lá no Antigo Egito. E aí, a gente trazendo para a nossa realidade de hoje em dia, talvez a gente consiga seduzir, entre aspas, essa criança que está só no mundo tecnológico, dando a ela algum objeto que tem algum tipo de significado. Esses dias lá no Shopping Minas Casa, onde a gente reúne o nosso clube, eu fiz uma curiosa exposição de celulares antes do smartphone. Então, o último celular que eu expus foi o iPhone 1, que é o primeiro iPhone que lançou todos os smartphones. Então, do iPhone 1 para trás, eu tenho um grupo lá de mais ou menos 150 celulares na minha coleção. Sabe quem foi na minha mesa me visitar? As crianças. Elas queriam saber o que eram aqueles objetos interessantes, que um que levantava anteninha, o outro tinha uma tela tipo de televisão. Eles queriam ver da onde que surgiu o objeto que eles tanto cultuam hoje em dia, que é o celular. Então veja que, muitas vezes, se você tiver aí na gaveta da sua casa o celular obsoleto guardado, não joga ele fora não. Dá para uma criança para ela brincar, ela vai às vezes se tornar um colecionador de celulares e depois se tornar um colecionador de outro tipo de objeto. Que uma vez que você se torna colecionador, o seu nome é colecionador. Você pode ir para numismática, para filatelia, para coleção de livros, para coleção de obras de arte. Existe um mundo variado de coisas, mas desde que você se torne colecionador de um primeiro objeto.
Verdade. Eu, como comerciante, muitos filhos que os pais morreram, que os avós morreram, depois que morre, passa um tempo, a primeira coisa que eles querem saber é o que tinha, né? Depois faz uma catança lá no meio, acha moedas, acha cédulas, e muitas das vezes, a maioria, pelo que eu vejo, mais de 90% não quer continuar a coleção do pai ou da mãe. Normalmente é o pai que coleciona, mas não querem continuar. Só querem desocupar espaço e vender, porque às vezes não teve muito incentivo do pai, do avô, né? Tipo assim, sabia que colecionava, sabia que tinha algumas coisas lá, mas não foi instigado desde criança a ter esse êxito de querer colecionar. Então, poucos pais hoje em dia estão motivando. Eu vejo que com esse projeto do Colecionador Mirim, alguns pais estão incentivando. Alguns influenciadores também, eu vejo que estão indo em escolas, incentivando as crianças, dando uma cédula de presente. Então, a criança chega em casa com a cédula que ela ganhou numa palestra que alguém deu numa escola, ela vai chegar em casa, mãe, ganhei uma cédula e tudo. Pode ser que depois aquela cédula fique esquecida, mas vai depender do pai e da mãe. Se o pai e a mãe incentivar, aos pouquinhos aquela criança pode incentivar um pouco também. Nas Olimpíadas Rio 2016, foi uma oportunidade também, né? A partir dali, vários pais começaram a incentivar os seus filhos intelectualmente, né? Sem eles querer, eles incentivaram os filhos, fazendo uma coleçãozinha ali das Olimpíadas, direto. Eu vendo alguns estojos, alguns albinhos, e os pais, não, eu quero completar a coleção aqui do meu filho, falta 2 moedinhas. Normalmente a principal que falta é a da bandeira, né? Que o filho vai pegando no comércio uma, outra, aí quando vai ver, falta só 2. Aí procura a gente e comercializa para completar. Então, com isso, também deu um tchan, né, para numismática, aos pouquinhos. É verdade, as Olimpíadas no Brasil foram um sucesso em termos de numismática. Abriu um novo capítulo para a numismática, porque trouxe novos colecionadores, e a gente precisava disso para esse mundo da numismática, porque você começa muitas vezes com a Olimpíada, que é uma moeda que você encontra inclusive no troco do pão. A maioria das moedas das Olimpíadas vale 1, 2, 3 reais. Quando ela tá flor de cunha, ela vale 5 reais. E aí você vai juntando aquilo como fosse um grande álbum de figurinhas, no qual você está colecionando o tema esportivo. Uma vez que você fechou o tema das Olimpíadas, você já pensa assim, pô, agora eu posso colecionar o tema de outras Olimpíadas. Aí você vai para a Olimpíada de Moscou, Olimpíada de Los Angeles, a Olimpíada que teve na China, em Pequim, recentemente. E aí você já vai vendo que existe um universo de temas ligados ao tema da Olimpíada. E aí depois você pode entrar para o mundo dos selos, que tem uma maravilha de itens ligados ao tema da Olimpíada. E depois que você virou colecionador de moedas através da moedinha de R$1 das Olimpíadas, você pode começar a colecionar outros itens de numismática. Então, o que eu já vi de menino que começou na Olimpíada e hoje já coleciona um patacão, uma moeda de cobre, uma moeda de ouro do Brasil, uma moeda de prata do Brasil. Então foi muito interessante abrir essa porta. É uma questão que eu falo muito do autopertencimento, do automerecimento. Se você acha que você merece estar naquele mundo da cultura, você abre uma porta e você entra para o mundo da cultura. O que nós temos de eventos aqui em Belo Horizonte, Edson, totalmente grátis. Eu faço muito lançamento de livro na minha carreira de jornalista. E eu dou um coffee break de graça para o camarada, com uma palestra onde ele vai lá para ter uma vernissagem de livro. E muitas vezes eu convido um médico, um advogado, uma pessoa muito bem sucedida na nossa sociedade, e a pessoa não vai porque ela não se sente inserida nesse mundo da cultura. Então a gente tem que fazer isso, Edson, através às vezes do seu podcast, desmistificar que é um mundo muito difícil, porque o mundo da cultura ele é acessível a todos. Você vai ter acesso ao mundo difícil, mas vai ter, por exemplo, um catálogo, como o catálogo Amigo aqui que está na minha mão, para te ajudar a classificar a moeda. Então, se você encontrou uma moedinha guardada na sua gaveta aí do Getúlio Vargas, uma moedinha dos anos inflacionados do Cruzeiro, o que você tem que fazer para tentar descobrir a história dessa moeda? Vai lá na internet, começa a pesquisar ela e depois você adquire um catálogo como esse, que é o catálogo Amigo, que você vai ter toda a história da moeda dentro desse catálogo descritivo, inclusive o valor
que ela tem de mercado. Às vezes você encontra uma moedinha dos anos inflacionados da sojinha, pequenininha assim, você acha que ela não vale nada, e às vezes ela vale R$500 se ela for de um ano específico. Isso você vai encontrar dentro do catálogo amigo. Então, busque cultura, busque conhecimento que você nunca vai perder. E o bom desse catálogo, a gente sempre indica ele mais para o iniciante mesmo, para ele se orientar. Às vezes a pessoa não sei quanto que vale as minhas moedas. E normalmente o ramo da numismática, da filatelia, aqui em Minas Gerais, por exemplo, no muito comerciante que tem loja física aqui em BH, que eu estava vendo, não chega a 10 que tem loja física. Então a gente vê que é um mercado um pouco fechado. A maioria trabalha online, leilões, próprio dentro de casa, né? Então, tipo assim, às vezes fica um pouco meio inacessível pra pessoa. As pessoas querem coisa fácil, rápido. Então, tipo assim, não é você virar numa esquina ali de Belo Horizonte que você vai achar uma loja de colecionador. Normalmente tá dentro de galerias. Então, às vezes a pessoa fica assim, que nem você falou, né? Pra ela se inserir na cultura. Às vezes ela não se sente convidada. Então, tipo assim, qual que é o intuito das minhas redes sociais também? Sempre tá convidando as pessoas. Sempre quando tem evento, eu divulgo. Galera, é 100% gratuito, endereço tal, rua tal. Igual o encontro, já tem 2 anos que acontece lá no Minas Casa, né? A gente divulgou lá pro pessoal. Vamos divulgar um pouco mais aqui, né? É na Minas Casa, Avenida Cristiano Machado, número 3411, né? Fala um pouco, de 15 em 15 dias a gente tá lá. Pois é, esse é um encontro maravilhoso. Todos vocês que estão me escutando, vocês estão convidados para ir lá passear. Lá é pet friendly, leva seu cachorrinho, leva o seu bebezinho, leva a sua família para passear. O Shopping Minas Casa, ele é um shopping de decoração. Então, em si, ele já é um shopping maravilhoso para você ver móveis de design, design de Barcelona, design de Milão. Você vai ver coisas maravilhosas dentro do Shopping Minas Casa, que é nosso parceiro. O shopping nos acolheu através do Dr. Luciano de Castro, que é um grande colecionador de selos do Brasil e também de níqueis do Brasil. O Dr. Luciano de Castro conseguiu uma parceria muito boa com o shopping e o shopping vestiu a camisa do colecionismo. Ele acreditou que iria agregar muito nós estarmos lá dentro. Então nós já temos 40 encontros realizados. A cada 15 dias nós nos reunimos dentro do shopping e sempre temos 6 mesas de comerciantes. Lá você vai encontrar selos, moedas, cédulas, relógios, outros objetos de colecionismo para comprar, vender e também avaliar, Edson. Se você tem um objeto aí na sua casa, uma caneta antiga, um isqueiro, que você queira saber o valor, a origem dele, quando que ele foi fabricado, que tipo de material que é feito, você leva lá no Shopping Minas Casa durante o nosso evento, que a gente vai fazer uma avaliação técnica para você. Todo mundo fala que lembra muito aquele programa de televisão Trato Feito, no qual a gente avalia e te diz, ó, vai valer tanto, ou se ele vale muito, se ele vale pouco, ou só um item simbólico, né? E além dos comerciantes que a gente faz sempre uma exposição temática. Nós temos uma vitrine na qual a gente coloca principalmente itens de filatelia. Então, cada 15 dias que você for ao Minas Casa nos visitar, você vai ver itens maravilhosos de filatelia dentro dessa estante. Por exemplo, no último encontro que nós tivemos, nós expusemos os selos de 1889, que estavam em estudo ainda, que iriam ser lançados pelo Império do Brasil. Então, eles iam trazer Dom Pedro mais velho, numa casaca muito bonita, com o valor facial de R$1.000. Provavelmente um selo de uso fiscal. E ele estava em estudo durante o período em que teve a Revolução da Proclamação da República. Muita gente chama de golpe da República também. Eu também uso essa expressão, golpe da República, porque eu acho que destronaram um rei que poderia ter dado um legado muito maravilhoso ao Brasil. Mas aí nós expusemos pela primeira vez, esse selo foi exposto. A prova, o ensaio técnico do selo que iria ser lançado, você ia lá no Minas Casa e via aquela maravilha que não tinha sido produzido. Neste mesmo dia, em comemoração aos 200 anos do imperador Dom Pedro II, nós fizemos uma maravilhosa palestra totalmente grátis. Então, se você vier ao nosso encontro de colecionadores, você vai ter acesso a esse tipo de cultura. Nós temos uma palestra temática e aí você viu lá na nossa exposição mais de 100 itens ligados ao Império do Brasil, muitos deles ligados diretamente à Imperatriz Teresa Cristina, ao Imperador Dom Pedro II,
com a assinatura dele, documentos, peças que pertenceram ao Império mesmo, né? Então, foi muito interessante de a gente mostrar que a gente, além de reunir dentro do Minas Casa como um clube, onde tem essa troca de experiências, de conversas, a gente tem toda essa parte cultural, que é a palestra e a exposição temática. Então, tá todo mundo convidado. E se você for um iniciante, que está querendo iniciar no mundo da coleção, você vai me procurar lá, Sérgio, eu sou iniciante, me procura no Minas Casa que eu vou ter prazer de te dar uma moeda, te dar um selo, te dar dado para você começar a sua coleção, uma cédula dos anos inflacionados, por exemplo, da Princesa Isabel, de 200 cruzeiros da minha infância. Eu vou te dar essa cédula para você começar a sua coleção. Verdade, então estão todos convidados, tá? É no Minas Casa de 15 em 15 dias. O próximo vai ser agora, dia 20 de dezembro, tá? Eles ficam lá de 10 horas da manhã até as 15 da tarde, ok? Estão todos convidados no Minas Casa, Avenida Cristiano Machado, número 3411, ok? É um encontro de colecionador, como o Sérgio disse, fica 5, 6 comerciantes, então você não precisa esperar aquele evento que a Luísa organiza, que é muito bem organizado, 2 vezes por ano, de 15 em 15 dias, no Minas Casa ali, você tem acesso a informações que você, às vezes, se sente um pouco dificultoso, né? Na onde que eu posso ver? Então, tá aí o convite para todos, né, Sérgio? Com certeza. É falar, por exemplo, do evento da Luísa Capelli, que ela organiza junto com o Constantino, que é no Hotel Royal Golden, que é um encontro de nível nacional. O encontro da Luísa é realizado dentro do Hotel Royal Golden e é um salão de festa de nível até internacional. Palestrantes vêm ao Brasil e usam aquele salão para dar uma palestra. Então, o encontro da Luísa é imperdível. Vocês vão encontrar através das minhas redes sociais, através das redes sociais do Edson, referência de quando que vai ser o próximo evento lá no Royal Golden. Então, é imperdível, são geralmente 40 comerciantes que vêm. Tinha comerciante até de Portugal nesse último encontro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Alô, pessoal da Laçadora aí, aquele abraço para vocês. Então, assim, o Tranquilino estava lá, o pessoal lá, o Xavier de São Paulo estava lá, pessoas que eu amo de coração. Então, eu faço questão de ir no evento da Luísa, porque é um evento muito bem organizado, sabe, Edson? Verdade. A gente, no nosso encontro quinzenal, a gente faz uma coisa um pouco, assim, mais leve, que não tem uma coisa, assim, tão burocrática, tão objetiva quanto é o encontro da Luísa. O encontro da Luísa é um encontro mais, vamos dizer, sério, entre aspas, no que tange o comércio, porque ela traz comerciantes de peso mesmo. Só para você ter ideia, num dos encontros que a Luísa organizou, tinha 2 peças da coroação. Então, se a gente imaginar que foram feitas só 64 peças da coroação, que hoje nós conhecemos 16 peças só, 2 peças avaliadas em mais de R$1 milhão estavam lá no encontro da Luísa, porque é um encontro extremamente prestigiado, que é muito gostoso estar na companhia da Luísa Capelli. Um beijo para você, Luísa Capelli, você mora no meu coração, e um beijo para você, viu, Constantino, o nosso grego aqui de Belo Horizonte. Um grande abraço a vocês. Isso mesmo, e a Luísa já fez um episódio aqui com a gente, do Numispod, tive o prazer de estar aqui com ela, e quando sair o calendário 2025, eu acho que já saiu, mas eu vou dar uma olhada, saindo, eu posto nas minhas redes sociais o calendário, porque não é só aqui em Belo Horizonte, como você falou, é nacional, então às vezes você é lá de Pernambuco, tem evento lá também, aí você tem que se atentar às datas, saindo o calendário, eu sempre posto nas minhas redes sociais para a pessoa estar acompanhando, ok? Sérgio, vamos falar aqui sobre a centena das cédulas de R$1. Essa daqui, a última emissão foi em 2003, com a cinta original do Banco Central do Brasil. A gente que comercializa, às vezes chega uma cédula dessa para a pessoa, e a pessoa ela fica sem acreditar, aqui, essa cédula é original mesmo? Mas está muito novinha, parece que acabou de sair do caixa eletrônico, não é falsificada não, eu explico para a pessoa, não é falsa, ok? É uma centena que foi guardada durante anos, então a gente abre a centena para vender a unidade. Fala um pouco para a gente sobre esses itens que
do ano 2000 para cá, teve um investimento a mais. A gente chama dos investidores da numismática, né? Então, eles guardaram durante anos para estar tendo seu retorno por agora, né? Vendendo e revendendo para os comerciantes que vão vender para os colecionadores finais. Sim, é muito importante isso que você falou, viu, Edson? Porque no mundo das coleções, você tem um ativo, que é um objeto de coleção. Ele é como se fosse uma ação ao portador. Você investiu um valor e ele nunca tende a se desvalorizar. A tendência, como numa bolsa de valores, é sempre se valorizar aquele item. Então veja o seu item de coleção, além do prazer que ele vai te trazer, veja como um item de investimento, no qual você vai ganhar, às vezes, um valor muito maior do que o investimento numa poupança, numa Selic, porque ele é um grande investimento. Então, por exemplo, essa centena aqui, é uma centena que vale R$100, porque cada cédula é de R$1. Porém, no mundo das coleções, uma centena dessa aqui, dependendo da assinatura do ministro e tudo, ela pode valer R$1.500. Então, a gente estava falando de um item que muitas vezes você comprou por 100 e que hoje em dia valorizou para R$1.500. O que valorizou nesse meio tempo para R$1.500? Muitas vezes você pensou em comprar um terreno, uma outra coisa, como investimento, e perdeu dinheiro, ou um carro, uma coisa assim. E no mundo da numismática, no mundo das coleções, raramente você vai perder dinheiro. Eu tenho uma história muito interessante com a cédula da primeira família, Edson, porque eu, quando era garoto, lá em junho de 1994, eu era vizinho do Banco Bamirindos, quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, e eu esperei das 10 horas, quando abriu o banco, para eu ser o primeiro cliente a trocar os 2.750 cruzeiros reais por uma cédula de R$1. Então eu fui lá, eu levei uma cédula grande de cruzeiros reais da época, e troquei em junho de 1994, no primeiro dia de circulação. Eu tenho até o recibinho eletrônico dessa primeira transação. Aí o camarada me deu uma cédula de 10 reais, uma de R$1 e umas moedinhas. E eu levei para a escola para que os meus outros colegas vissem pela primeira vez a cédula de R$1 lançada lá em junho de 1994. Eu tive essa experiência até de cheirar o dinheiro, porque é um dinheiro maravilhoso, viu? Ele traz o busto da República, baseado na Libertas, que é uma deusa romana, né? O busto baseado na liberdade. Então, uma figura muito interessante do nosso dinheiro se chamar real, porque o nosso primeiro dinheiro lá, quando os portugueses nos descobriram, lá em 1500, ele também se chamava real. Então, a gente saiu de 1500 com R$1 e chegamos agora em 2025 com R$1. Então, é muito simbólico essa transição de 525 anos do nosso dinheiro continuar chamando real. Maravilhosa essa cédula. Vale o investimento, viu, gente? Se eu fosse vocês, eu comprava essa centena. Acabando o podcast, chama o Edson aí na rede social e compra na mão dele, viu? Vale dinheiro isso aqui, viu? E hoje em dia, a numismática, o investimento está sendo muito maior. Então, vamos supor, as moedas das Olimpíadas, por exemplo, a gente não está nem achando dessas moedas no comércio. Por quê? Até a própria população, tipo assim, às vezes um pouco ignorante, né? Começa a guardar muitas moedas dessas. Então tem gente que me chama que tem 200 moedas dessa, 500, 1.000, 2.000. Lá, quanto que paga? A gente que comercializa, eu vou pagar aí R$1,50 em cada uma, em grande quantidade, pra gente revender a R$2, R$3, R$4 a unidade, pro colecionador completar o seu álbum, né? Então, tipo assim, depois das Olimpíadas foi bom, que deu boom na numismática, ok? Mas aí também veio a responsabilidade do quê? Às vezes o pessoal não quer se orientar, o pessoal não quer estudar um pouco sobre, entendeu? E já tem muito poucos influenciadores falando sobre esse ramo, né? E os que veio antes de mim, veio um pouco para avacalhar, né? Para falar coisas do além, que peças valem 5.000, 10.000. Então, tipo assim, já não ajudou muito bem. O brasileiro, às vezes, não gosta muito de estudar. Então, o primeiro vídeo que a pessoa vê, ela já, às vezes, se ilude, né? Então, a gente vê muito nos eventos, às vezes, a pessoa chega com expectativa no evento e ela sai de lá com outra
o comerciante abre os olhos dela, né? Olha, não é desse jeito, olha aqui, tem um catálogo, deixa eu te mostrar aqui o valor do catálogo. Então, esse vídeo que você viu, não é bem assim, tem muitos influenciadores que só querem visualizações, né? Então, aos poucos, com o trabalho que a gente faz, a gente vem trazendo a realidade e a verdade para as pessoas, não é isso, Sérgio? Com certeza, é muito importante você ter pontuado sobre isso, Edson, porque acaba que nas redes sociais e também através do YouTube, através dos streamings, né? A gente vê que tem muita gente que é o caça-like. O caça-like, ele só quer que você curta, que você compartilhe e que você gere monetização para o canal dele. E aí ele vai falar uma verdadeira obscenidade, para usar uma palavra bonita, né? Para não falar uma bobagem. Mas ele vai usar termos para te iludir. Então não se iluda, não fique vendo muitas vezes vídeos e coisas na internet que falam que a sua moeda vale milhões, que a sua moeda de um cruzeiro vale milhões. Isso é uma grande mentira. No mundo da numismática e no mundo das coleções, a maioria das coisas cabe no seu bolso. Então você, às vezes, com o seu orçamento, você estipula que você vai gastar R$100 por mês com a sua coleção. R$100, que é um dinheiro pequeno. E aí você encontra itens que caibam dentro daqueles R$100. Vários itens muito interessantes, inclusive itens com centenas de anos. Por exemplo, na palestra de Dom Pedro II, a gente estava falando que o segundo reinado, que foi aí de 1840 a 1890, né, 50 anos do segundo reinado, a gente tem um universo de peças, por exemplo, de níqueis, de moedas de cobre, de selos carimbados, que valem de R$5 a R$20. Então, é um item do Império do Brasil, que tem lá 140, 150 anos de idade, que custa entre R$5 e R$10, R$20, que cabe dentro da sua coleção. Então, você imagina, com um item que tem 140, 150 anos de idade, custa R$20, então será que a sua moedinha de R$1 vale R$1 milhão, igualzinho os influencers, os maus influencers estão te falando? Então, sempre busque pessoas que vão te orientar de uma forma verídica. Busque uma loja de um comerciante sério e idôneo, como aqui em Belo Horizonte temos várias. Busque um influenciador como o Edson, que é uma pessoa séria. Busque um colecionador como eu. Estou com a minha rede social, pode tirar uma dúvida, me manda um direct aí, entre em contato comigo. Ou busque a literatura, porque o catálogo nunca vai te mentir. A literatura nunca vai te mentir. Aproveitar para linkar com esse tema, o item que eu trouxe aqui, que é a minha coleção. Deixa eu ver que a câmera é meio estática. A minha coleção de peças da invasão holandesa ao Brasil. Lá de 1630 a 1654, os holandeses foram donos do Brasil. E aí eu, ao longo dos anos, reuni essa maravilhosa coleção aqui de peças, né? Inclusive tem uma barra de prata muito interessante e eu queria mostrar para vocês, para falar um pouquinho desta época que foi a invasão holandesa, para ver se vocês se tornam colecionadores também. Começar pela barra de prata, olha que maravilha, é uma barra de prata com as iniciais da Companhia das Índias Ocidentais, né? Lá de 1654, ela traz o timbre GWC e também as iniciais do mestre que mandou cunhar essa barra. Então, uma barra raríssima, que você vai encontrar muito poucas delas, inclusive tem no Museu Brenan, por exemplo, quem é aí de Pernambuco. Alô, povo do Pernambuco, adoro vocês, viu? Então, uma peça muito interessante, veja a pátina, ela é toda de prata, a prata é branquinha, não é? Veja como ela adquiriu uma pátina ao longo do tempo, essa peça. Então, você veja que no mundo holandês tinha o comércio utilizando barras de prata. E nós também tínhamos moedas que eram cortadas de maneira quadrada. Então, esses aqui são os stuyvels, ou soldos. Os soldos também traz o blasão GWC e foram cunhados em 1654. Foram cunhados durante o cerco. Os portugueses cercaram os holandeses dentro lá da ilha do Recife. E aí eles precisaram emitir essas moedas que têm uma porcentagem de ouro nelas. Então a gente consegue identificar as originais, porque as originais têm uma memória
metálica, a gente faz através do espectrômetro, né? O espectrômetro de massa te dá qual que é a massa dessa moeda. E ali tem zinco, cádmio, estanho, vários elementos, traços, inclusive o ouro, que diz que essa moeda ela é original, né? Então, uma moeda de 1654, cunhada no Brasil, numa época que o Brasil tinha menos de 300 mil habitantes. Então, imagina essa peça que pertenceu, às vezes, a um antecedente seu. Às vezes você que é da família Silva, da família Souza, essas famílias primeiras que fundaram o Brasil, se você é do Silva ou do Souza, provavelmente algum antepassado seu, o seu trisavô, pegou numa moedinha como essa durante a invasão holandesa ao Brasil. Olha que história para contar. Tem 400 anos uma moeda dessa, está aqui na minha presença, minha e do Edson, e provavelmente no futuro vai ser de algum outro colecionador, ou de um museu, de algum outro acervo. Então veja como o nosso trabalho, Edson, ele é um trabalho de estudo primeiro, estudar, saber a composição metálica dessa peça, todo o contexto histórico, geográfico, religioso dessa época, mas também com o intuito de preservacionista. Eu, em vez de comprar uma calça jeans, de comer uma parrilha, de ir num shopping passear, eu renunciei a esse consumo de uma bobagem que não ia me trazer um grande benefício e comprei essa moedinha para a minha coleção. E hoje ela me traz mais retorno do que se eu tivesse um armário cheio de blusa da Armani. Então veja que bacana. Né? E aí, dentro desse contexto aí dos holandeses, também tenho essa peça que não foi cunhada, é uma peça lisa, né? Ela não deu tempo de ser cunhada, é um lingote de prata da mesma época. E também temos selos da época, né, que eram usados em mercadorias. Então são selos da Companhia das Índias Ocidentais, todos catalogados através de um catálogo que existe na Holanda, e que circularam lá em 1630, 1640, como objetos presos a mercadorias, né? Então, esse aqui traz, por exemplo, um navio Batavo, que é um navio do próprio administrador da companhia, né? Ele era um grande comerciante de tecidos, e esse selo já teve preso a um rolo de tecido que fez os uniformes dos combatentes e tudo mais lá em 1630. Então, olha que peça interessante. Então, na numismática, a gente coleciona selos monetiformes, barras, medalhas e também moedas. Então, tem todo esse arcabouço dentro da mesma coleção. Verdade. A gente teve o bicentenário, ok, dos 200 anos de Dom Pedro, e tivemos também os 200 anos de dependência, né? E eu fico assim, o Clube da Medalha, ele fez uma medalha em 2022 do bicentenário da independência. Então, o Clube da Medalha é muito importante porque ele também está concretizando história. Você não acha que a Casa da Moeda também, eu vejo que nessa questão eles estão um pouco deixando a desejar? O Edson, um assunto muito importante que você trouxe à pauta aqui, depois faça um recorte desse tema, porque isso é um conteúdo político. O que acontece? A história do Brasil, ela está sendo negligenciada por interesse político. Nós temos o lado A e o lado B brigando, não vou entrar em detalhes qual que é o lado A e qual que é o lado B, vocês todos sabem, e eles brigando, eles deixaram a nossa história em segundo plano. Tanto é que, por exemplo, agora nós atingimos os 200 anos de Dom Pedro II. O maior administrador do Brasil, que ficou 50 anos no poder, não teve a emissão de uma moeda, a emissão de um selo, de uma cédula, não teve um dia comemorativo, a gente não viu um movimento sendo feito em relação a palestras, em relação a isso. Exatamente por quê? Porque o governo, de uma maneira política, quer apagar o Dom Pedro II do mapa, porque eles veem no Dom Pedro II uma ideologia que não cabe dentro da ideologia que eles querem vender. Então veja que nós como pais, nós como colecionadores, nós como mestres, como pessoas responsáveis, a gente tem que fazer por onde para preservar essa história, já que de uma maneira política ela não está tendo mais serventia. Então, por exemplo, o tema da minha palestra foi 200 anos do nascimento de Dom Pedro II, o rei filósofo, porque era um rei que tinha toda uma filosofia estoica por trás, que essa filosofia de Dom Pedro aplicada à nossa vida prática, ela é muito útil.
E se formos comparar Dom Pedro como um representante do Império, como um representante da numismática, da filatelia, da arte, da cultura, ele é melhor que qualquer presidente que entrou no nosso país. Nós tivemos mais de 50 presidentes no nosso país. Se você falar os melhores, JK, Getúlio Vargas, os melhores presidentes, Tancredo Neves, eles não conseguem chegar nem perto do que foi o legado de Dom Pedro II perante a cultura e a arte. E nós podemos apagar uma personalidade como essa? Nós nunca deveríamos apagar. Se nós compararmos os 200 anos de Dom Pedro com os 175 anos de Dom Pedro, que aconteceram em 1975, a gente vê que durante o governo militar do Brasil, a gente teve uma emissão de cédula, moeda, selo, um dia comemorativo, vários livros lançados para que o legado disso tudo estivesse na mão das próximas gerações. Então, eu fiquei muito temeroso de qual que vai ser o futuro do nosso Brasil, exatamente porque eles transformaram uma coisa histórica, que é patrimônio de todos nós, numa bandeira ideológica política. Isso é muito errado. Durante os 200 anos da independência do Brasil, que a gente já vai falar de Dom Pedro I, lá de 1822, Dom Pedro Rei Soldado, a única pessoa que fez alguma coisa foi o Wellington Maia, aqui do nosso Clube dos Colecionadores, que você conhece, que lançou um livro falando das peças da coroação. O Wellington Maia escreveu um romance ficcional, mas o romance dele foi o primeiro romance numismático brasileiro. Ele lançou toda uma categoria de livros que hoje em dia, se quiser fazer a bibliografia desse livro, vai ter que lançar um novo item bibliográfico, porque é o primeiro romance numismático brasileiro, jogando luz sobre os 200 anos da independência do Brasil. Então veja que no contexto brasileiro, a gente tem aí políticos que podiam ter feito alguma coisa, a gente tem grandes comerciantes. Cadê o velho da van nesse momento? Talvez o velho da van não tenha tido o momento, a liberdade de ter feito alguma homenagem, porque eu tenho certeza que ele faria uma homenagem aos 200 anos da independência do Brasil, sabe? Mas eu falo de outras pessoas do nosso cotidiano. Já que os políticos não estão fazendo nada, talvez nós tenhamos que puxar a sardinha para o nosso braseiro e nós fazemos alguma coisa para não deixar a nossa história brasileira morrer. Verdade. O Clube da Medalha, todo ano, ele cunha algumas peças, são peças que às vezes a pessoa não quer pagar 200, 300, 400 reais numa medalha de prata, de bronze ou até de ouro que o Clube da Medalha lança. Então não fica uma coisa acessível para a população, para sair numa moedinha de R$1, para sair numa cédula de R$2, por exemplo, emitiram uma cédula de 200 com um lobo-guará, entendeu? Então não seria muito mais bonito uma cédula de 200, mas com Dom Pedro? Eu acho que seria muito mais interessante, teria muito mais história. Então qual que é a história que a gente vai contar daqui a 200 anos? Que uma cédula de 200 com o lobo do Guará foi emitida? Não que o lobo do Guará não tenha sua importância, né? Mas eu acho que tem temas muito mais importantes que poderiam ser abordados, mas, como você falou, tem questões políticas no meio, né? Então já não cabe a nós. O Edson, tem questão política e ideológica muito forte e cabe a nós, sim, nós como sociedade, a gente cobrar dos nossos políticos, dos nossos vereadores. Eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo tem acesso a algum vereador, alguma pessoa aí que seja influente, um deputado, que possa propor algum tipo de lei, alguma coisa, inclusive em caráter municipal, para homenagear alguém a nível municipal, jogando luz em cima da numismática, da filatelia, de uma maneira geral, sabe? Porque se a gente voltar na história, o que é uma moeda? A moeda é um item que tem um valor intrínseco. Dentro dela tem ouro, tem prata, tem bronze, que é um instrumento de pago. A gente leva para comprar, para fazer um negócio. Só que desde o princípio, os gregos e romanos viram naquela moeda um instrumento de propaganda. Eu mesmo sou colecionador de denários romanos. Tenho talvez a maior coleção de denários romanos de prata. E aí,
Cada um dos denários de prata, eles são item de propaganda daquele reinado, daquele determinado imperador. Então, se o imperador queria falar de saúde, ele colocava no denário de prata dele a deusa Salus, que é a deusa da saúde, mandando um recado, muitas vezes, para o analfabeto, que ele tinha que buscar a saúde dele. A partir do momento que ele pegasse aquela moedinha, que chegasse no vilarejo dele, no restaurante dele, na pousada dele, no trabalho dele, às vezes ele, como engraxate, ele ia ganhar um denário daquele. Ele ia pegar, ele é analfabeto, não ia saber ler o que estava escrito ali, mas ele ia ver o busto do imperador, sabendo quem que era o imperador que estava no poder naquele momento, e no reverso ver o que era a propaganda que o imperador queria transmitir a ele. E aí ele ia ver que aquela propaganda foi determinada da saúde. Então busque a sua saúde, o que o imperador quis te dizer. Então, por exemplo, tem moedas greco-romanas da inauguração do Coliseu. Hoje em dia a gente fala tanto do Coliseu, né, com o filme do Gladiador, que eu acho maravilhoso. Já tive a oportunidade de estar lá no Coliseu em Roma, realmente é fantástico. Mas eu tenho a moeda da inauguração do Coliseu, lá no ano 80, da nossa era comum, e aí tem toda a propaganda do Coliseu estampada. Então, para você ver como que há 2000 anos atrás eles já sabiam que a moeda é um grande item de propaganda para você divulgar a sua nação, as suas belezas naturais, as suas riquezas. E o Brasil sempre teve um histórico de produzir peças maravilhosas. Se você pegar as cédulas do Brasil de uma maneira geral, você vai ver peças maravilhosas da época do Cruzeiro. E aí chegou agora na época do real, principalmente dentro desses governos, vamos dizer, um pouco mais socialistas, eles não querem abordar temas que sejam de vultos nacionais, eles não querem abordar temas que envolvam contar a história do passado, muitas vezes porque eles têm medo do passado, porque o passado vai negar o que é o socialismo, o comunismo e tudo mais, né? Então, se fizesse séries, por exemplo, novas de cédulas para as nossas coleções, eu lanço esse desafio, depois o Edson vai lançar um desafio também. Eu estamparia uma série só com vultos nacionais, uma nova série, eu não ia desmonetizar essa aqui não, eu ia lançar uma série comemorativa com a moeda de R$1, Dom Pedro I, a moeda de R$2, Dom Pedro II, a moeda de R$5, Princesa Isabel, a moeda de R$10, Dom João VI. Eu sou apaixonado com o Dom João VI, o único camarada que venceu Napoleão pela uma jogada de xadrez. Ele se retirou ao Brasil e preservou o reino dele. Todos os outros reis da Europa caíram e hoje a gente trata o Dom João VI como um camarada bonachão, que só sabia comer frango, que era medroso, mas ele venceu Napoleão, um dos grandes estrategistas de guerra. Dom João foi lá e lançou a braba e se retirou ao Brasil, preservando todo o Império Português. Olha que maravilha. E aí vai a série, podia chegar em personagens históricos, por exemplo, como Dom José, Dom João V, o rei sol português, que fez a maior moeda de ouro intrínseca do mundo, foi cunhada aqui em Minas Gerais, o dobrão de R$20.000 de Dom João V lá em 1724. Então imagina a gente ver Dom João V numa cédula de real, com aquela peruca imensa. Você sabe quem é Dom João V? Pesquisa aí, minha gente. O rei sol português. Essa seria a minha série. E a sua série, Edson? Se você fosse fazer uma série nova de cédulas de real, quem você estamparia? Eu também traria um pouco da história do Dom Pedro, Princesa Isabel e outros que eu acho que tem importância para o Brasil, que fizeram parte da história, né? Que hoje em dia, com as cédulas, essa aqui, por exemplo, tem o beija-flor. Então, eles preferiram trazer a fauna brasileira, que não traz uma história por trás, ok? A fauna brasileira, ela é importante, mas seria muito importante também uma série assim, trazendo a história pra gente, né? E hoje em dia, com Pix, cartão, tecnologia, as moedas digitais, a gente vê que o dinheiro físico, as cédulas, as moedas, estão sendo um pouco deixadas para trás. Hoje em dia, tipo assim, pode-se perceber que 80% praticamente hoje em dia é Pix, é cartão, é aproximação. Então o dinheiro físico, aos poucos com a tecnologia, ele também está se esvaindo, né? O que você acha? Daqui a algum tempo, talvez, será que vai virar tudo digital? Eu acredito que não vai ficar 100%, mas a diminuição já é grande, né? É verdade, Edson. Isso aí é um tema que, para mim, eu sou muito religioso, sabe? Sou muito católico. Para mim, o Pix, infelizmente,
falando sério agora para vocês, para mim é uma invenção do demônio mesmo, do capiroto, porque ele vem para tirar o dinheiro do nosso bolso. Porque quando você tem um item metálico ou simbólico, ele está dentro do seu bolso de uma maneira real, ele é seu de verdade. Quando você só tem o meio eletrônico, ele está lá depositado dentro de um banco, ele virou um algoritmo e ele não é mais seu de verdade. Imagina se houver um colapso dos meios eletrônicos, um bug no sistema, algum cavalo de Troia, alguma pessoa que invade o sistema, de repente tudo que você tem de ativo financeiro vai desaparecer como passe de mágica, porque você está usando só esse famigerado Pix do demônio. Então, assim, eu sou totalmente contra o Pix. Eu não tenho Pix e eu digo para você, não use Pix, porque isso aí vai nos prejudicar imensamente. Por quê? Te dou um grande exemplo. Se eu sou um comerciante de tecidos e eu chego com essa malha de R$100 aqui para fazer compras numa cidade, eu vou lá e me hospedo numa hospedaria, dou a minha cédula de R$100 física para alguém da hospedaria. Aquela pessoa da hospedaria vai no açougue e compra comida no açougue para preparar o meu jantar. O camarada do açougue paga a van escolar que leva o filho dele. O cara da van escolar estava devendo para o cara do hotel. Então veja que num ciclo de 5 pessoas, todo mundo usou a mesma cédula física de R$100 e não foi descontado valor nenhum em cima dela. Se fosse uma transação por meio eletrônico, cada uma das operações ia estar descontando um valor em cima dela. Então, isso a longo prazo. Então, por exemplo, a primeira transação minha descontou 1% em cima de uma transação eletrônica com cartão de crédito, cartão de débito ou algum Pix eletrônico. E aí vai descontando. Então, aquele mesmo R$100, no final da 5ª pessoa, ele já está valendo R$80 por causa que o meio eletrônico ficou com uma parcela do nosso valor. Enquanto que com o meio físico, esse mesmo R$100 ele continua valendo sem ter trazido prejuízo para nenhum de nós. Então o meio eletrônico ele veio para ser uma forma mais prática de comércio, mas ele está tirando dinheiro de dentro do seu bolso. Então eu que sou estudioso da numismática, te digo, quanto menos meio eletrônico você usar, mais você está preservando a história das cédulas, das moedas, de uma maneira geral, e mais você está preservando o seu país de uma maneira geral, porque você sabia que a cédula, a moeda, ela é um selo pátrio, ela é um representante da pátria, tamanho quanto a bandeira, por exemplo, quando a gente está lá rezando, a gente está cantando o hino, a gente está homenageando o nosso país através da bandeira. Aí nós temos o selo pátrio, o escudo pátrio, o nosso passaporte, todos representantes da nossa cultura e da nossa identidade brasileira, assim como a cédula é representante e a moeda também é representante da nossa identidade cultural como um povo. Então, eu te pergunto, nós devemos deixar acabar uma representação cultural do nosso povo? Será que a gente está caminhando para acabar com isso? Se depender de mim, nos meus próximos 100 anos de vida, viu, gente? Eu vou viver mais 100, viu? Conta comigo aí que eu tô malhando todo dia. Nos próximos 100 anos de vida, meu e do Edson, nós vamos lutar o tempo todo para preservar a existência do meio físico. Porque eu acredito, Edson, que essa tecnologia, principalmente depois da invenção da IA, ela vai demandar tanta energia elétrica, tanto recurso elétrico, que a IA ela demanda muita energia, que ela vai gerar um bug ou algum colapso das redes de uma maneira geral no futuro. Então, quem se preservar através dos meios físicos vai ter algum ativo para gastar no futuro. Não querendo ser Nostradamus, mas eu estou estudando sobre isso. Verdade. Então, o Sérgio lançou a polêmica. O Pix é do demônio. Comenta aqui o que você acha sobre o Pix. Para mim, a tecnologia veio de grande valia para todos, né? Todos nós se beneficiamos da tecnologia. Do celular, né? Você que é na sua coleção que tem os celulares? Tem coleção imensa de celulares. Então, hoje em dia ficou muito mais comunicativo, um celular muito mais tecnológico, ok? Mas a gente sabe que dentro tem outros interesses, né? Que infelizmente
não está controlável para a gente, ok? Comenta aqui qual a sua opinião. Sérgio, tem alguns livros que você representa também? Mostra um pouco para a gente estar terminando. Claro, pois é, falando do celular, tudo que a gente usa para o caminho do bem é muito maravilhoso. O celular, como instrumento de pesquisa, de avanço, ele trouxe muita cultura para a vida das pessoas. Então, se você usar o seu celular para entrar lá no Museu do Vaticano agora, você está trazendo cultura para a sua vida. Se você entrar no TikTok, nas redes sociais do Edson, você está aprendendo alguma coisa. Então, use o celular como instrumento do bem. Não fique aí no jogo do tigrinho, não fique usando o celular para outras coisas que são maléficas, para fazer Pix principalmente, viu, gente? Ó a polêmica aí. E aí é do demônio. Eu trouxe alguns livros para mostrar que um item não precisa ser muito antigo. Então, esses são 2 livros da Editora Lisboa, que eu represento como garoto propaganda, né? Comunicação Regenerativa, e o livro do meu grande amigo Charles Vardiero. Um grande abraço a você, Charles Vardiero. Então, são 2 livros que eu tenho um mês, mais ou menos, que estou lendo. São livros fabricados agora em 2025, custam R$60 cada um, e já são itens da minha coleção. Então, se você quiser começar uma coleção, você pode começar com item de 2025 e você já vai ser um bibliófilo, um amante dos livros. Você vai ler um livro como esse, te trazendo cultura, mas a partir do segundo item que você tiver, já virou uma coleção. Se você tiver só um item, você ainda não é colecionador. Mas se você tiver 2, você já é colecionador. E aí você pensa, 2 livros de 2025, conversando na mesma estante com o livro de 1920. Então tem 100 anos de distância entre a cultura emitida por esse livro e esses 2 outros livros juntos. Então é maravilhoso. Esse livro aqui, ó, do Renato Lisboa, ele fala da comunicação regenerativa. Eu uso, inclusive, para aprender sobre o mundo das coleções, porque a comunicação é tudo, Edson. A gente está falando, usando a comunicação para expressar as nossas coleções aqui. E o livro do Charles, ele fala da liderança e legados. 2 coisas importantíssimas. Líderes nós somos. Eu sou líder da minha carreira, você é líder da sua carreira. Eu sou líder da minha família, você é líder da sua família. Nós somos líderes no mundo da coleção, somos líderes no mundo da coleção. Mas e qual o legado que a gente deixa disso tudo? São as peças que vão ficar para o futuro. O nosso legado é cultural, que nós estamos produzindo através das entrevistas, mas também um legado físico, através dos objetos que deixaremos. Então, é um livro muito interessante que vai servir como uma aula magna para o seu aprendizado. Com R$60 você vai comprar um item que vai agregar muito culturalmente para a sua coleção. E hoje em dia, ser colecionador, você pode ser colecionador de canetas, de chaveiros, de tudo quanto há, de tudo que caiba na sua coleção. Eu só queria falar, por exemplo, sobre a coleção de quadros, que é uma coleção que envolve arte hoje em dia. A coleção de quadros é maravilhosa. Recentemente, nós recebemos lá no encontro de numismática a visita da Joana Charlet, uma grande... É uma das maiores artistas do Brasil, ela é talvez a maior artista cubista do Brasil, e eu tenho um quadro da Joana Charlet na minha coleção. Então é maravilhoso eu todos os dias olhar para aquele quadro, ver aquela imensa maravilha. Eu só tenho um item da Joana Charlet, ainda não sou colecionador da obra dela, mas acho fantástico quando você pega algum valor seu e investe em arte, porque a arte te traz uma paz de espírito enorme. Verdade. Sérgio, muito obrigado por participar desse episódio aqui com a gente. Vou deixar você despedir do público. Agradeço imensamente. O Edson, você proporcionou para nós aqui um bate-papo, passou rapidinho essa 1 hora. Um grande abraço a todos vocês, um Feliz Natal, que Jesus nasça aí dentro da sua casa, na manjedoura e na sua simplicidade, nasça dentro do seu espírito aí, e que 2026 te traga muita prosperidade com esse ano novo, te traga uma oportunidade de você virar colecionador como nós. Venha para o mundo das coleções, siga o Edson, viu? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado você que participou com a gente até agora, e esse foi mais um episódio do Numispod.